Estamos começando, portanto, o nosso programa de hoje e falar da nossa mensagem que foi encaminhada aqui pelo José Carlos de Oliveira. Ele mora lá no Jacino Coelho. Obrigado, Zé. Estuda na escola Marechal Antônio Alves Filho. Diz que a mãe dele todos os dias nos ouve e nos assiste. Um homem triste morava na parte superior de uma velha casa em ruínas. E era pardieiro sem dono, era uma pessoa muito pobre, paredões sem ninguém. Supunha-se o último dos mortais, aquelas pessoas que vivem isoladas da sociedade. Contudo, era firme na fé e orava quase com orgulho todas as noites. Deus de bondade, Deus dos aflitos, da terra sois o maior. Deus de bondade, graças te dou por ainda me alimentar com algumas batatas por dia. Creio, mesmo ser o último dos mortais. Mas 2 anos se passaram, quando, ao sentir-se mais aflito e mais infeliz, ele resolveu partir ao rumo de outras terras, partir a um novo rumo, às vezes até sem prumo, e quem sabe seria um pouco menos infeliz e sofresse menos. Ele que sempre saía na direção do quintal, à procura, das raízes que sustentavam, desta vez ele resolveu sair do lado oposto, no propósito de partir, de ir embora. Nunca havia saído por ali, nunca tinha passado por ali. E ao descer o último aclive, ouviu um barulho. Ficou atento, alguém gemia, voltou para ver. E só então, meus queridos e minhas queridas, só então pôde ele verificar que um aleijado em chagas morava embaixo, sobre um leito de palha, vivendo somente das cascas de batata que ele atirava fora. Veja que situação difícil, não é? Situação de pobreza. E ele ficava ali. Quando se deparou com o quadro, quando ele viu aquela pessoa que nunca tinha visto, porque ele só saía pelo caminho, ele parou. Parou e ficou refletindo. Como nós que ficamos refletindo cada vez que a gente se depara com um quadro dantesco, com um quadro de muita pobreza, e tem muitas pessoas pobres nesse mundo e nessa sociedade que a gente vive. Amigo ouvinte, geralmente o ser humano sempre se considera o mais infeliz, sem sequer, pelo menos, olhar para o seu lado. Tem muita gente ao léu, tem muita gente entregue, tem muita gente sem saber para onde vai, precisando apenas de uma atenção especial, apenas de uma palavra, apenas de um conforto. Olhe sempre para os lados. Descubra que tem pessoas que precisam mais do que você, mas também não perca a fé. Todas as vezes que a gente se depara com um quadro desse, é claro que a gente fica com o coração mais agoniado, mas é importante também que a gente dê atenção, que a gente possa fazer o nosso dever de casa e coloque o nosso coração protegido por Deus para ter compaixão pelos cidadãos, pelos nossos irmãos que precisam um pouco mais da gente. Portanto, olhe sempre para os lados. Descubra que tem pessoas que precisam mais do que você, mas não perca a fé. Não perca a fé. Ela é sempre quem nos conduz para a vitória. Pense nisso. Boa tarde, Petrolina. Boa tarde, Juazeiro. Boa tarde, Vale do São Francisco. Boa tarde, sertanejos. Boa tarde, nordestinos. Está no ar o Convocação Geral. Bom programa, boa estada.